Helena, estamos bem de tempo? Estamos bem de tempo. Ok. A que horas é que entra a Susana? A Susana entra daqui a 5 ou 10 minutos. Está quase, que ela telefonou-me agora a dizer que já estava quase a entrar. Que sorte que ela teve que não apanhou o trânsito. O trabalho híbrido pode ser uma resposta. É muito. Ajuda imenso. E por falar em trabalho híbrido, vamos ter que explicar o trabalho híbrido. Eu acho que as pessoas vão querer dizer um bocadinho o que é que elas sentem em trabalho híbrido, porque na verdade não há múltiplos sentimentos sobre trabalho híbrido, portanto acho que talvez seja importante perceber o que é que as pessoas dizem, independentemente de elas dizerem coisas muito parecidas ou não, mas há de haver sempre alguma coisa que há de ser diferente. Sim, também acho. Se calhar fazíamos já a ligação, está na hora, não? Sim. A Susana já deve estar. Ok. Está. Isto é se ela for pontual, como Olá, sempre. Olá, Susana. E é um gosto de ver-vos, mesmo Obrigado. assim com este ecrã. Vamos pensar em alguns tópicos para o documentário? Sim. Se calhar antes disso, temos ideia de quanto tempo é que queremos? Susana, eu já estive aqui a partilhar com o Henrique, eu acho que tem que ser à volta de 30 minutos, talvez um bocadinho mais, mas nunca excedendo os 45 minutos. Quantas pessoas é que já temos confirmadas? Nós temos 15, neste momento, confirmadas. Ainda poderemos ter, acho que vai ser difícil, mas vamos contar com 15, no máximo 20. Mas vamos contar por aqui. Estão a ver o que é metermos 20 pessoas em 30 minutos. É muito pouquinho tempo a cada uma. Mas eu acho que toda a gente vai perceber que há muita coisa que vai ter que ficar de fora, não é? Exatamente. Acho que também é inevitável falarmos do confinamento, aquele período em que parecia que nada acontecia e tanta coisa aconteceu. Começamos por confirmar que a Europa é agora o centro da pandemia. O período da pandemia foi extremamente desafiante para mim. Extremamente desafiante para mim. Dos dois pontos de vista, porque liderei uma equipa enquanto profissional e liderei uma equipa no contexto familiar. Tinha dois desafios. Liderava duas equipas ao mesmo tempo, em pleno trabalho ao mesmo tempo. Portanto, estive num período longo em teletrabalho. Eu costumo dizer isto, eu estive em televida, porque tinha telescola, tinha teleculinária, tinha teletudo. No trabalho remoto é difícil haver fronteiras, é muito difícil quem está em casa ter a fronteira do trabalho e a fronteira do lado pessoal. Quando apareceram as primeiras notícias de que haveria necessidade, por assim dizer, de desconstruir tudo aquilo que são os normais horários de trabalho. E, portanto, foi isso que logo de início pensámos em começar a trabalhar para montarmos um sistema que ao mesmo tempo resolvesse a necessidade que a organização tinha de não parar nunca, portanto ali tratando e valorizando os resíduos que são produzidos diariamente, não pode de modo algum ter paragens e portanto o nosso principal desafio foi como compatibilizar essa ideia de
termos equipes a trabalhar em diferentes horários, em trabalho fora dos locais habituais de trabalho, portanto, tudo isso foi muito compatibilizado num plano que internamente organizámos. Isso para mim foi a parte mais negativa, de estar a trabalhar horas e horas sem ter a noção dos horários mesmo, e trabalhava muito mais horas, e o que me criou depois um certo stress, ansiedade, depois dormia mal porque não conseguia desligar do trabalho, mas a casa e o trabalho eram o mesmo local e portanto não havia ali aquele corte, e eu sentia que aquilo estava tudo ali misturado. A casa, do ponto de vista, a arquitetura não foi pensada para isso da casa. A casa não está preparada para isso. E a interpretação que a arquitetura tem de fazer deste estado de ser, de viver no trabalho, é uma interpretação que leva anos a adaptar-se, a desenhar as casas. Considerando esse tempo muito específico que vivemos, para mim foi a dureza da adaptação a um trabalho a uma comunicação com as pessoas que funcionava sobretudo, ou toda ela online. Porque preciso de ver as pessoas, preciso da proximidade, preciso do ombro a ombro, preciso de sentir a respiração, porque a aula não é comunicação para quadradinhos, não é debitar matéria, não é pôr pessoas em salas e tornar a vir. Para mim é alguma coisa que se faz numa relação e numa comunicação que não é só da cara, é do corpo inteiro. As cidades ficam menos habitadas, os espaços públicos deixam de ser frequentados, e isso pode ser, de facto, trágico para a humanidade. Nós fazemos-nos de colisões, nós precisamos dessas colisões de uns com os outros, nós precisamos do inesperado. E o inesperado acontece quando nós nos encontramos uns com os outros. Nós fizemos algumas experiências enquanto estivemos no período da pandemia. Fizemos encontros em realidade virtual e estávamos todos, digamos assim, a conviver uns com os outros. Fizemos inclusive um seminário dessa forma, numa sala de seminários virtual. Criámos momentos de happy hour à sexta-feira, ao fim do trabalho, em que estávamos todos na mesma online, mas a lanchar e descontraídos, a ver se... Mas ainda é muito complicado. Eu acho que essas formas de gathering ficam ainda um bocadinho aquém da conversa pessoal, em que estamos a ver as expressões, em que sentimos, digamos assim, a outra pessoa. Quando estamos em casa, estamos permanentemente ligados, seja pelo computador, seja hoje em dia pelos telefones, que são uma ditadura do mundo moderno, porque os mails no telefone, por exemplo, os WhatsApps, nós nunca conseguimos verdadeiramente desligar. O outro sabe quando nós vemos as coisas, está à espera da resposta no minuto. Se demoramos 5 minutos a responder, o que é que se passa? Mandei um mail ou mandei um WhatsApp, o que é que se passa? Não conseguimos ter um bocadinho de corte entre a vida profissional e a vida pessoal. Temos que ser capazes de discutir este assunto, porque, enfim, convenhamos, hoje todos nós estamos muito acomodados no contexto de casa, não é? Portanto, nem sempre é óbvio que é importante voltar para o escritório. Nós temos, devo dizer, temos feito um caminho em que progressivamente há mais pessoas no escritório, mas sentimos que é preciso mobilizar a nossa comunidade, fazer uma discussão para que entendamos tudo aquilo que está em causa. Há aqui algumas questões que surgem novas, como a construção de comunidade, que não nos aparecia tanto quando nós tratávamos só de trabalho presencial, mas há questões que me parecem que são idênticas às que existiam,
questões ligadas à liderança, questões ligadas à gestão das equipas, questões ligadas ao olhar a cada indivíduo, que não são novas no sentido da sua existência, mas são novas ao ter que as perspectivar em outras condições. Vou-lhe chamar no confronto do olhar que se exerce a responsabilidade, ou seja, só quando eu estou perante o olhar do outro é que eu de facto assumo a responsabilidade. E se passarmos para o lado ético, saltam aqui palavrinhas ou conceitos como confiança, desconfiança. Completamente. Não é? Qualidade, produtividade e por aí vamos. É uma pergunta que tem uma resposta difícil nos dias de hoje. E realmente, quando as pessoas trabalham fora das portas das organizações, aparentemente o seu controle é mais difícil. Mas será que é? Ou será que é apenas como esta falta de crença nas pessoas faz com que as organizações não se sintam confortáveis com o trabalho híbrido, com fora do alcance do olhar? Não, o grande corte, isto foi uma espécie de epifania para mim, e foi eu não precisar de ter relógios de ponto. Essa foi a grande vantagem que decorreu de estarmos fora da empresa por não podermos estar no tempo de Covid juntos. Foi a grande aprendizagem e foi automática. E hoje é muito mais light essa relação, as pessoas chegam e há uma espécie de... Para quem não cumpre, funciona muito melhor a censura dos pares. Os pares resolvem isso. Se chegam, estás a chegar tantas vezes tarde, não estás a conseguir fazer o teu trabalho. E nunca mais eu me preocupei, nem a minha malta se preocupa com esses temas. Há aqui um processo de registar nos softwares para salários, mas eles picam no computador, picam à tarde, que vieram de manhã, não precisa daquela coisa física musculada. Isso foi ótimo. Um outro desafio por parte das organizações para dar resposta a este novo modelo de trabalho é, desde logo, a formação dos seus gestores, das chefias, em, lá está, promover a cultura de resultados e estarem capacitados para avaliar o trabalhador, o desempenho do trabalhador e a produtividade do mesmo com base nesses resultados, deixando de lado a tal cultura autoritária de controlo. Um dos primeiros grandes desafios foi como é que isto vai ser possível, como é que nós vamos perceber o que é que as pessoas estão a trabalhar, como é que vamos medir o trabalho e a produtividade das pessoas, será que elas vão estar atrás do computador? E posso dizer que na minha experiência pessoal, ao fim de 2, 3 dias, eu percebi que tudo era possível. E efetivamente as pessoas estavam atrás do computador, as pessoas estavam a trabalhar, as pessoas envolveram-se imenso, há colegas que até atingiram níveis de produtividade mais elevados que no trabalho presencial, outros tiveram dificuldades em se adaptar, não porque não o quisessem, mas por razões mais intrínsecas, de contexto também das casas, que toda a família estava dentro de casa, tiveram essa dificuldade, mas na globalidade o balanço foi muito positivo. Eu diria que o que se notou foi algum cansaço, porque a rotina das pessoas alterou-se muito. Aquilo que era o convívio dos colegas de trabalho em várias zonas também se alterou, aquilo que eram pessoas que trabalhavam num gabinete passaram a trabalhar a partir de casa, viam-se através das plataformas de transmissão a vídeo e, portanto, isso ao fim de algum tempo, eu diria alguns meses, tornou-se cansativo ao ponto de ter de haver, como houve, a possibilidade de marcarmos alguns dias de trabalho presencial. Portanto, as pessoas regressaram ao trabalho de maneira a que pudessem, por assim dizer, retomar esse convívio. Isso foi... Cedo comecei a sentir muita falta das pessoas,
Pronto, estava em casa, mas sentia falta do escritório. Eu sou advogada e sentia falta de ver as pessoas, de sentir o outro, porque eu acho que verdadeiramente nós só estamos bem quando estamos com o outro. O ser humano consegue coisas maravilhosas quando está em conjunto. E para estar em conjunto temos que estar. Não é? É isso que verdadeiramente nos diferencia de tudo, é estarmos. Estar em frente a um computador, estarmos a comunicar por Zoom, por Teams, perde-se tudo aquilo que verdadeiramente nos distingue no dia-a-dia. Perde-se o cheiro, perde-se o confronto dos olhos, perde-se a hesitação das pessoas, perde-se a determinação. E tudo isto faz com que verdadeiramente se crie um ambiente de trabalho único daquela empresa. Falamos muitas vezes que reuniões online têm grandes vantagens, que nós portugueses passamos a ser muito mais pontuais do que aquilo que éramos antes. Mas depois aquele tempo de aquecimento, que é o tempo de estarmos uns com os outros, de falarmos de tudo e mais alguma coisa, que não era a reunião propriamente dita, por exemplo, passou a ter também um tempo cada vez mais curto, se não praticamente inexistente. E vamos diretos. E ao sermos diretos, aí eu sinto que somos tarefeiros. Estamos a cumprir aquilo que temos que fazer, estamos a dar resposta às nossas reuniões e aos assuntos que temos que tratar, mas tudo aquilo que pode aparecer para lá disso e pode ser para lá disso é cada vez mais reduzido. Terminava a reunião e nós ficávamos. E ao ficarmos uns com os outros, muita coisa acontecia, quanto mais não fosse do ponto de vista da relação humana, mas do ponto de vista do trabalho e do ponto de vista do aprender uns com os outros, de estarmos, de inventarmos, de encontrarmos soluções, aparecia fora desse tempo. Agora, quando acaba o tempo, a gente desliga a câmara e vamos tratar da nossa vida. E eu reparo que hoje, quando venho para o escritório, consigo aproveitar muito mais a presença dos meus colegas, com quem trabalho, com quem tenho que me cruzar no dia-a-dia, no escritório, e tento aproveitar cada minuto do dia para viver experiências com os meus colegas. E acho que antes não acontecia da mesma forma, com a mesma intensidade. E, ao mesmo tempo, permite-me ter uma liberdade na minha vida pessoal que eu particularmente sinto nesta fase que estou a atravessar, porque eu fui mãe durante a pandemia, ou seja, precisamente quando estava em trabalho única e exclusivamente remoto, e por isso, neste momento, com um filho de 2 anos, permite-me ter uma liberdade que, se eu tivesse que vir todos os dias para o escritório, ainda por cima, porque vivo a 50 km de distância, não seria tão fácil para mim. Há uma expressão engraçada, eu não sei. O que é que vocês acham? Isto será o trabalho híbrido? Será o melhor de 2 mundos? Eventualmente, para algumas pessoas será, mas com muitos desafios sobre os quais ainda temos de pensar, não acham? Porque nem todas as empresas têm a possibilidade de disponibilizar aos seus trabalhadores, todos ou em parte, o trabalho híbrido. E isso traz-nos grandes desafios, exatamente. Verdade. Portanto, faz sentido apostarmos sempre numa interrogação. Sim, eu acho que de facto o trabalho híbrido é o melhor de 2 mundos porque nos permite promover a qualidade de vida das pessoas. Não há dúvida que se nós conseguirmos, se tivermos mais flexibilidade a utilizar o tempo em que estamos em casa, evitando, como digo, a comutação para o trabalho e todas as dificuldades que isso nos traz a todos, mas também a proximidade com pessoas com quem gostamos de estar e dos nossos espaços, daquilo que gostamos. Se conseguimos equilibrar isso mesmo com a necessidade, a importância de uns com os outros desenvolvermos a tal comunidade que nos permita a partilha, a interação, a capacidade de aprender, de ensinar, de inspirar, de ser inspirado, de ser criativo, de gerar conhecimento. Se conseguimos equilibrar isso, então damos um passo em frente. Na minha opinião, o trabalho híbrido, ou o trabalho remoto, deve ser visto um pouco caso a caso. Deve ser visto tendo em conta a vontade da pessoa, as necessidades que o trabalho tem dessa pessoa, até o enquadramento familiar dessa pessoa. Por exemplo, eu entendo que alguém que trabalha no escritório, tem filhos pequenos,
que tem que ir buscar à escola, que tem que acompanhar ao médico, que tem que dar algum acompanhamento familiar, possa trabalhar de forma remota, conseguindo equilibrar todas estas necessidades que tem, não é? Com a sua vida familiar. Agora, é evidente que tive algumas dificuldades em conseguir compatibilizar algumas necessidades de reuniões que não se ajustam muito ao trabalho remoto e, portanto, há reuniões em que nós temos mesmo que estar presenciais e, portanto, eu diria que um trabalho completamente remoto numa unidade industrial é algo que será impossível. Eu acho que é penalizador para as pessoas na evolução e também tenho visto vários casos desses, porque uma pessoa que nós não vemos todos os dias não conseguimos avaliar da mesma forma o seu desempenho. Eu, na equipa que tenho, se tiver alguém a trabalhar mais frequentemente em trabalho remoto, é natural, com certeza, para uma possível promoção, não me lembro tão bem dessa pessoa. Não seja a primeira pessoa que me vem à cabeça, porque penso na pessoa que está aqui ao meu lado todos os dias. Devemos então ou não quase regular, considerar, ter regras para um trabalho híbrido, porque só alguns ou só uma parte dos trabalhadores têm acesso a essas formas de trabalho. Por isso aqui a questão muito de as condições que nós proporcionamos aos trabalhadores não são de igual acessibilidade a todos e por isso devemos considerar ou não, e quase a questão então o que é que devemos considerar. Por isso eu acho que este tema em termos éticos, ou seja, é abrir uma possibilidade, mas levanta questões relativamente à acessibilidade a todos e acho que é uma questão interessante também em termos éticos. O trabalho híbrido veio para ficar. Estou convicta que sim, por vários motivos, porque podemos perceber e viver aquele que é bom, aquele que é válido, aquele que usado de forma inteligente até é um bom contributo, porque se determinada pessoa se sente confortável, se é produtiva, se concretiza a outros níveis pelo facto de ter esta mobilidade, esta possibilidade, isso faz com que ela esteja mais bem disposta, isso faz com que ela trabalhe melhor e, portanto, isso acaba por ser benéfico, não é? E volta à questão da responsabilidade. Se nós formos responsáveis, aqui ou em qualquer lado, somos responsáveis pelo nosso trabalho. É? E se sentirmos necessidade daquilo que estamos a fazer, ter um contacto presencial, também somos autónomos e responsáveis para regressar onde temos que estar e procurar estar presencial e voltar. Portanto, o híbrido na nossa organização ficou com flexibilidade e autonomia, porque ficou evidente que a responsabilidade não ficou em causa. A ideia é nós continuarmos a cumprir as nossas funções, aquilo que temos que efetivamente fazer, o nosso trabalho, mas de alguma forma podermos ser mais flexíveis no modo como o fazemos. Portanto, não necessariamente no nosso local de trabalho físico, naquilo que era o trabalho clássico, mas sim, por exemplo, num espaço que seja mais agradável, ou mesmo em casa, se for essa a nossa necessidade, ou se for essa a forma como nós conseguimos até concentrar-nos melhor e, portanto, fazer com que o rendimento até seja efetivamente maior. Por isso é que eu considero que, de facto, o trabalho híbrido é o ideal. Conjuga o melhor dos dois mundos e, portanto, acho que é o futuro e, pelo menos, o meu trabalho, inclusivamente, foi feito nessa perspectiva, que foi o impacto inicial não foi bom de todo, mas com o andar do tempo, acho que as palavras-chave que eu considero do trabalho híbrido ou que a pandemia nos trouxe foi mudança, adaptação e readaptação. Se calhar o trabalho híbrido é a única coisa neste momento que nos permite manter a relação entre as pessoas, ao contrário de a retirar. Porquê? Porque há muita gente que está neste momento só vocacionada para o trabalho remoto. Não querem voltar a ter relações no dia-a-dia, nas empresas, nos trabalhos, não querem ter deslocações, não querem perder o tempo da deslocação para o trabalho, não querem ter que se arranjar todos os dias e tudo isto começa a tornar-se verdadeiramente parte das pessoas. As pessoas não conseguem, já começam a estar num nível de conforto para elas próprias que não permite depois dar o passo de voltar à vida antiga que tinham. Uma cidade existe para ser frequentada, as cidades existem para ser vividas, os teatros existem para se ir aos espetáculos,
Os museus existem para ser visitados e não posso substituir tudo pelo conforto do lar. Esse conforto é um falso conforto e é muito redutor. Esse é o perigo do trabalho híbrido, se não for bem, se não houver uma utilidade clara, dizer eu estou aqui porque tenho aqui um interesse, mas o meu interesse concilia-se com o interesse da empresa e com o interesse da minha polis, da minha cosmopolis, se quiser, que é a ideia que mais me interessa. O futuro eu acho que não podemos dizer que não, porque aquilo que se prevê, as estatísticas dizem, é que até 2030 mais de metade das pessoas em trabalho ativo trabalharão em sistema ou numa abordagem híbrida e, portanto, as organizações também evoluem, o que é hoje, efetivamente, pode não ser amanhã. Portanto, sobre o futuro, aguardemos o que é que nos espera. O trabalho híbrido veio para ficar, eu penso que é incontornável, doseado. Se for um trabalho híbrido em que fica aqui um dia na empresa e 4 dias remoto, eu penso que isso vai destruir completamente, vai ajudar nesta espiral de individualização. O trabalhar de forma remota exige muita disciplina pessoal. Pronto. Exige muita disciplina pessoal porque há pessoas que conseguem fazê-lo, há pessoas que conseguem estar em casa a trabalhar, trabalham as 8 horas que é de vida e conseguem fazê-lo de forma concentrada, há outras que não conseguem fazer, há outras que trabalham mais porque ficam ligadas remotamente e depois vão se empenhando e vai mais um bocadinho, é mais um bocadinho, é mais um bocadinho e não desligam. Mas conheço muita gente que entrou em burnout durante o período de pandemia porque as pessoas não conseguiam desligar. 25% das cadeiras em trabalho, fora do escritório, mas eu quero avaliar se não tenho mais gente a ir para o psicólogo, quero avaliar se a vida familiar não gera mais discussão por saturação, se há mais conflitos ou há menos conflitos, se os miúdos têm mais rendimento escolar ou não têm, que valor é que nós estamos a ter? E sem dados, eu não consigo formar opinião. Mas o equilíbrio penso que tenderá para o trabalho híbrido. Existindo, no entanto, empresas, e hoje já existem, que nem têm instalações, em que o trabalho é totalmente remoto, encontram-se uma vez por trimestre, uma vez por mês, para se conhecerem, para interagirem pessoalmente e não sentem essa necessidade, também tem a ver com a forma como as organizações nascem e crescem e se desenvolvem. Mas, maioritariamente, eu acredito que o equilíbrio tenderá para o trabalho híbrido e a preferência será nesse sentido. O trabalho híbrido poderá ser uma solução, mas mesmo em alguns casos, eventualmente nem o híbrido responde à necessidade que as pessoas têm de se deslocarem, de irem de fazerem esta viagem de casa para o trabalho e do trabalho para casa, que no fundo permite desligar e ligar, não é? E Susana, e também essa diversidade também, a diversidade etária, porque acho que a diversidade etária é aqui muito importante porque, por um lado, os mais novos não sabem ou ainda não aprenderam a trabalhar em presencial completamente, entram diretamente no online e não sabem o que perdem. Não é? E por outro lado, tem mais facilidade com as tecnologias que eventualmente os mais velhos poderão não ter tanta facilidade com as tecnologias, não é? E portanto esta questão de equilíbrio e de convivência entre várias gerações com o trabalho híbrido, isso é uma questão que ainda vamos ter que falar, não necessariamente aqui, mas vai ser um grande tema certamente, é a diversidade intergeracional, a ética de diversidade intergeracional. Parece-me fundamental. Eu tenho algumas dúvidas que esta geração mais nova tenha criado os laços que nós criámos até agora. As pessoas sentem-se mais felizes a trabalhar a partir de casa, porque conseguem um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, acabam por ter mais tempo para as suas coisas, porque o trabalho termina e a partir daquele momento elas estão livres para desempenhar as atividades que entenderem. Não ficam tão desgastadas com aquele percurso casa-trabalho, trabalho-casa,
porque a verdade é que hoje em dia o trânsito desgasta as pessoas. Quem fala no trânsito fala até nos transportes públicos, para quem os utiliza. E, portanto, a gestão do tempo acaba também por ser muito atrativa para as pessoas procurarem o trabalho híbrido. Eu posso dizer que nós tivemos um estagiário chega a estes pontos, um pedido de estágio de uma pessoa, quem gostávamos bastante do perfil, e que não ficou connosco porque não queria estar a trabalhar os 5 dias na empresa. Era um estagiário remunerado. Ou seja, a ideia, quando se faz a exigência, não é de que, ok, eu vou fazer híbrido ou vou estar em casa sempre, mas quero ter essa possibilidade, se um dia precisar de estar em casa ou se um dia quiser estar em casa sossegado e não apetecer ir para o trânsito, poder fazê-lo sem ter que me preocupar se a empresa aceita ou se não aceita, porque já pus as cartas em cima da mesa à partida. Este ano o tema do estudo anual foi o trabalho híbrido e, portanto, este estudo foi muito importante. Ele constituiu um inquérito a colaboradores e a empresas sobre este fenómeno de trabalho híbrido e desse inquérito resultou um livro. Para mim é interessante que esta imagem tenha sido escolhida para a capa do livro, porque foi das últimas imagens que eu fiz, já quase com o trabalho todo completo e os capítulos todos com uma imagem para cada capítulo, porque foi uma imagem que fiz no rescaldo das emoções e do processo todo criativo. Mas eu li uma frase que me marcou imenso, que é: a nossa vida é do tamanho das perguntas que fazemos. E as perguntas para mim são essenciais porque, primeiro, estamos a falar de um fórum de ética que tem que se questionar, não é? Que é a base, a pergunta é a base. E, portanto, estou muito feliz de ter trabalhado aqui com este fórum e de ter tido o privilégio de poder acompanhar as histórias que estão aqui escritas. Solidão, conforto, afastamento. Distância, por um lado, e por outro lado, confiança. Uma oportunidade. Equilíbrio e autonomia. Flexibilidade, diria autonomia. Acho que as melhores palavras para definir o trabalho híbrido é o melhor dos dois mundos. Eu consigo prever e visualizar o documentário como um espaço de questionamento, de interrogação, de reflexão, e depois talvez, quando todos juntos o visualizarmos, possamos tirar algumas conclusões e partir para outras questões, eventualmente. Cara Susana, acho que ficamos por aqui, não é? Atenção à sua hora. Exato, daqui a pouco vou estar em contacto com a Argentina. Muito bem. Que le vaya muy bien. Os efeitos do trabalho híbrido. Deus, Susana, beijinhos. Deus, bom trabalho. Obrigada. Deus, beijinhos. Obrigada, continuação de bom trabalho. Obrigada. Obrigado, até logo. Se calhar fechávamos isto, sim, não? Sim. Pronto, e nós também vamos ver. Sim, acho que sim.